Eu sou servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Fundamental é ter esmero, ter dedicação, ter obstinação. Sem isso não se anda. Minha luta é uma luta da verdade contra a mentira, do conhecimento contra a ignorância, da luz contra as trevas. Eu pretendo criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do preparo, do conhecimento, da inteligência, da ciência, do diálogo. Nós somos escolhidos antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Liberdade, igualdade e fraternidade só em Cristo. O povo morrendo e o povo sofrendo. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava na riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então é impossível continuar. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá, fazemos uma auditoria. O outro lado fala assim: Não. não, vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala: não. E eu digo não. Bem forte. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. Claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. Como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora, e com a conivência da nossa classe dirigente servil, e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. O consenso de Washington sintetiza num documento de todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso, o Soberão, economia de cemitério, e a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia, quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Vamos entrar no primeiro mundo. A mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, não nos respeitemos, destrói o conceito de nação, a coisa de família. Professor, porque o nosso tempo está chegando ao fim, uma coisa... Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, quando a gente começar a achar que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy, aí
a dominação é facílima. Tá certo? Porque a gente já se entregou. Desde o início eu ficava meio inquieto, assim, porque a gente recebia umas fitas cassetes com as músicas que a gente ia gravar, todas em inglês. Você imagina você ficar 2, 3 meses ouvindo uma música em inglês, só na hora de gravar as pessoas apresentam uma letra em português. Então eu não entendia por que eu tinha esse distanciamento da língua brasileira. E aí um dia eu acordei de madrugada, liguei para um amigo meu compositor, falei, meu, você precisa me ajudar, eu acho que... porra. Interiormente. Alguém tem que radicalizar. E eu radicalizo. Porque estão radicalizando demais para o lado de cá. Eu então radicalizo para esse outro lado, para ver se a gente chega no meio termo decente, pelo menos. Cara, eu sei de coisas assim que aconteceram, que o livro conta muita coisa, mas muita coisa o livro não fala. O livro não fala, por exemplo, que eles mandaram 60 pares de tênis Nike para o Luiz Caldas cantar a She Music de tênis Nike. E aí o Luiz, cara, que é um cara íntegro, ele disse, não, eu não vou topar isso. E por isso é que o Luiz Caldas aparece cantando descalço. Se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos, olha aquilo que eu estava dizendo, dos porta-aviões, e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo. E Jorge Benjor, que riu de mim. Falou pra mim, Sérgio Malandro, ninguém entende suas músicas. Culpados são os americanos, Benjor. E a tua, alguém entende? Alô, alô, W Brasil, Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Tire essa escada daí, essa escada tem que ficar lá fora. Que escada? Do disco voador, do avião, do Jacarezinho? Da onde? Senão eu vou chamar o síndico, Timaya, coitado do Timaya, botaram o Timaya nessa história. O que ele tem a ver com essa história de disco voador, avião, Jacarezinho? Nascesse hoje, Machado de Assis, ele veria que a distinção continua e o país oficial está pior, mais caricato e mais grotesco que no tempo dele. Só mudou porque a gente queria ser francês no século XIX e atualmente a gente quer ser caricatamente, grotescamente americano. Excepcionais. Um dos gênios da nossa música se chama Afonso Negro. Vocês já prestaram atenção, por exemplo, na letra de Pé da Vida, cara? Tô pé da vida. O Yard Wola nas paradas e gerações desperdiçadas em tantas lutas sem sentidos. Jogos de dados combinados nas mesas das Nações Unidas, azucrinando nossas vidas. Tô pé da vida, mas não me sinto derrotado. Não tem gatilho nem cruzado que vai me pôr nocauteado. A esperança é uma música. Canta essa música, é nossa música. Pô, a esperança é essa música, cara. Ele estava acreditando que essa música era uma maneira de denunciar as coisas, que as pessoas não notaram. Que na genialidade de compositores como Afonso Negro estava a solução, a esperança, como diz a música, de a gente escapar desse esquema terrível de opressão da música brasileira. Mas o tiro também saiu dela. Como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da paleolítica, etc. Sim. Que defende o Estado Nacional Soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. É fundamental que a população tome consciência de vez, de uma vez, que ela está sendo enganada. Mas enganada com um sorriso falso, de maneira subrepetícia. Como se todos nós, da Câmara, estivéssemos em um vale acolto de pascácios. E bom, para o português mais simples, é um refúgio de imbecis. Parem os senhores governistas de pensar que somos todos idiotas.
Nós sabemos que já perdemos. Não há dúvida quanto a isso. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais. É um deboche institucionalizado. Mas é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim: como eu vou fazer para deter esse processo? Qual o caminho? Isso será objeto de nossa conversa, eu espero. Qual o projeto? O que se vai fazer para que o país possa emergir desse lodaçal de ignomínia, de vergonha em que ele está mergulhado? O que se vai fazer? O que se faz? Que já está com mais de 3 minutos, só para ver, falar do seu poder de síntese. Exato. O que é preciso fazer, então? Aí é preciso ter coragem. Porque a minha palavra, que está em tudo que eu escrevo, em todos os lugares, estive já ali numa TV em Santos, e pipocaram telefonemas, 160 e tantos, diz o diretor lá da TV, que foi recorde. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é mício, é sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos, e dizer: não dá mais. Não dá mais. A tese, na verdade, básica é que, essa é a tese, é que o país, um país soberano, ainda mais das dimensões, com as dimensões continentais, como é o nosso caso, ele precisa estar no clube, ele tem que ter. Ele tem que ter a condição de fazer, ele não pode ser proibido de fazer. Isso nós concordamos. Eu disse numa convenção, e a partir daí um repórter extremamente sério, permita-me elogiar da CBN, o Heródoto, perguntou: o senhor disse isso mesmo? Eu poderia ter recuado, mas o senhor me conhece, eu mantive, eu disse, e a partir daí foi um estrago. Porque um homem simples, não um homem que assiste ao seu programa, que é um homem, um homem que tem acesso a fazer. O senhor transmitiu uma informação belicista. O que ficou, e apareciam exemplos assim: vai jogar bomba no meu quintal. Eu vi isso de pessoas humildes. Não tem ideia do que é a bomba atômica. Veja bem, ficou um homem que quer declarar guerra, jogar na Argentina, não era nada disso. O que eu queria era a condição de soberania ditada a partir do domínio tecnológico, de dizer assim: respeitem-nos, deixem-nos em paz. Haja vista o fenômeno atual, agora dos nossos dias, Índia e Paquistão. Eu conversei também com o senhor há pouco. Eu não creio que haja conflito nuclear, apesar de as manchetes estarem alertando iminente. Não vejo. Porque os dois países sabem as coisas. Todos os dois detêm o controle. Então, há o respeito recíproco. Agora, se um não tem, o risco é muito grande. Esse respeito ou medo, né? Ou medo, exatamente. Sabe que vai levar uma bomba em seu território se detonar. O senhor imagine o seguinte: com uma bomba pequena, com aquela de Hiroshima, não se vai destruir os Estados Unidos, absurdo, né? Mas se faz um estrago em Washington, né? Ou qualquer outro, estiver realmente com um projeto desse gênero, eu repito, eu não vejo outra saída, porque precisa ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem. Veja na Argentina, eu repito, houve um que quis fazer, o senhor Saá. O senhor, meu amigo Jô Soares, sabe que ele renunciou. Conta-se a boca pequena, que apagaram a luz da Casa Rosada e que ele foi ameaçado, renuncia. E aí ele renunciou. Não, apagaram porque ele não tinha pago a conta, parece. Será? A Casa Rosada? Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Perfeito. E vamos... Ministro, comandante, é uma honra tê-los, os senhores, vossas excelências aqui. A presença dos senhores aqui é muito importante.
E eu começo aqui meu pronunciamento, ministro, podendo falar que essa cadeira conquistada, essa cadeira que nunca deveria ter sentado, particularmente na minha concepção e no meu entendimento, essa cadeira de ministro da Defesa é de um 4 estrelas, de qualquer que seja a força. Alguém que entenda o que está sofrendo as Forças Armadas. Alguém que saiba verdadeiramente o processo de sucateamento que vive as Forças Armadas. Desde o governo Fernando Henrique. Eu posso até um pouquinho atrás, desde a redemocratização. Aí vem Fernando Henrique, vem todos os demais sucateando as Forças Armadas. É que a mão está aqui, eu quero saber que momento as Forças Armadas vai bater na mesa. Bum! Para falar, opa, começa-se a 55ª legislatura no nosso país e a primeira coisa que foi votada aqui foi um aumento, reajuste salarial para os parlamentares. 26% a mais no salário dos parlamentares. Já ganhavam 26 mil, foi para 33 mil. Enquanto a partida das Forças Armadas continuam sendo sucateadas e tem o entendimento que os militares são os inimigos da nação. Militar não é inimigo da nação. Nosso propósito é unir o povo civil do povo militar, porque por trás dessa farda tem um cidadão brasileiro, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que ensina patriotismo, nacionalismo e civismo para o nosso povo. Antigamente, nunca investimos em educação, mas antigamente colocávamos os nossos jovens, completavam 18 anos e iam para o serviço militar. Agora não mais. Os nossos jovens estão dentro das comunidades, estão sendo abraçados pelo tráfico de forma proposital, porque querem uma guerra civil no país. A guerra civil que nós estamos vivendo, ela é proposital, porque querem desordem no país. Estão levando as nossas riquezas, estão dando o nosso país. E aí vamos falar de quadrilhas, né? Aí fala de quadrilha, Comando Vermelho, fala do amigo dos amigos. Eu quero notificar a todas as vossas excelências que existe uma quadrilha instaurada dentro do Congresso Nacional. Existem exceções, mas existe uma quadrilha. E quando eu falo de quadrilha, eu estou falando da definição, é bando de bandidos, ladrões e malfeitores. Existe uma quadrilha no Congresso Nacional. O povo está clamando por socorro, ministro. O povo clama. Ninguém quer o governo militar ou essa falsa democracia. O povo quer a unidade de um povo, de um crescimento para transformarmos a colônia em nação brasileira. Eu tenho dois pedidos. Eu queria pedir sobre a Embraer e Alcântara. O vice-presidente dos Estados Unidos, ele veio aqui porque ele quer Alcântara. Desde 2001, os Estados Unidos quer Alcântara. Os Estados Unidos tentou alugar Alcântara e não conseguiu em 2001. Em 2002, um general da SNI, da inteligência, Roberto Oliveira, ele notifica com 1 ano de antecedência que os Estados Unidos ia boicotar o nosso lançamento. Ele avisa com 1 ano de antecedência e eu sei que vossas excelências têm conhecimento disso. Muitos paisanos civis aqui não sabem, mas eu tenho certeza que vossas excelências têm esse conhecimento. E explodiram Alcântara, mataram os nossos cientistas e hoje eles voltaram aqui esses dias para tentarem pegar Alcântara. Não permita que Alcântara seja dada para os Estados Unidos. Não permitam, porque eles têm, a intenção deles é tirar o Brasil do cenário espacial. E nós precisamos evoluir em ciência, tecnologia e inovação. E nós vamos investir para que isso aconteça, porque hoje, em pleno século XXI, nós não temos um VLS, que é o veículo de lançamento de satélites. Nós não temos. Nós somos monitorados por um mexicano. Nós pagamos o aluguel de um satélite. Então nós não temos soberania. Gravar para a gente poder ter mais dados a respeito disso. Eu vou bancar o Profeta. Aquilo é tão importante para eles que eu vou dar 2 hipóteses. Ou não vão lançar o satélite, vão apresentar qualquer desculpinha, qualquer argumentação técnica, ou vão lançar e ele vai explodir. E como eu tenho 76 anos, eu digo que não há uma terceira hipótese. Porque se lançar e ele funcionar, tudo isso que está aqui podemos jogar na lata do lixo. Por quê? Porque isso foi uma tentativa de internacionalizar e criar uma base americana em solo brasileiro. As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base. Claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Quer dizer, como é que nós chegamos a isso?
Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora, e com a conivência da nossa classe dirigente servil, e que está levando. Tirou Alcântara, mataram os nossos cientistas, e hoje eles voltaram aqui esses dias para tentarem pegar Alcântara. Não permita que Alcântara seja dada para os Estados Unidos. Não permitam, porque eles têm, a intenção deles é tirar o Brasil do cenário espacial. Identificar uma escada. E o objeto amarelo que você vê no canto direito, abaixo na tela, correspondendo à câmera e ao estágio de número 4, é o satélite que seria lançado. Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. 6 segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra chamas vindas do pavimento logo abaixo, onde estavam os motores principais na base do foguete. Em 1 segundo estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios. Nesse momento ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra chamas vindas de baixo. 1 segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais 4 segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos. Eu acredito na transformação, e a transformação começa com a valorização e a união do povo civil e do povo militar. E aí vem a minha grande pergunta. A minha pergunta é, se a cúpula das Forças Armadas tem um plano de ação, se ela tem um plano de ação para transformar a colônia brasileira em nação e defender o Brasil e a nação brasileira dessa quadrilha que está instaurada no executivo, no legislativo e no judiciário. Porque tem uma quadrilha instaurada no sistema de poder do nosso país. E o povo, a nação brasileira acredita em Vossas Excelências e crê em Vossas Excelências, e nós cremos. E sabemos que servimos a um Deus vivo e temos certeza absoluta que a colônia vai virar nação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Obrigado a todos. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é dinheiro, é conhecimento, a fonte do poder. Nas escolas aprendemos que nascemos pra ser governado, e quem fugir da regra deverá ser condenado. Sistema repressor, ordem através do medo implantado nas crianças desde cedo. Aprendemos que guerras fazem parte da história, enobrecem os reis em nossos livros de história. Aprendemos a brincar com armas e espada, tanques, carros, Robocop, naves e granada. Aprendemos que o juiz é quem decide o que é certo. Alguém me disse que o mundo é do esperto. Justiça cega nunca foi real, varia de acordo com sua classe social. Ladrãozinho de supermercado, mofa na cadeia, assassinos de nações são chamados de conquistadores. Esqueça as dores do coadjuvante, vamos aplaudir Alexandre o Grande. Fomos treinados para idolatrar o mal, pisarmos uns nos outros e achar tudo normal. Vivemos em um mundo de hipocrisia, onde nunca existiu democracia. Acha mesmo que exerce o poder de decisão? Não seja estúpido, pura ilusão. Na política não existe acidente. Se acontecer pode saber, foi planejado antecipadamente. Abra seus olhos, muita atenção. A escolha já foi feita quando é dada a opção. É como escolher entre meia dúzia ou 6. Se escolheu errado, então a culpa é de vocês. Assim eles garantem existir democracia, nos mantém sob o controle e conserva a monarquia. Porque a privatização de qualquer uma dessas estatais que se relaciona a conceitos estratégicos, quer dizer, vamos definir o que eles dizem que nós não definimos, que os que defendem, que são contrários à privatização não definem, vamos definir então. Vejamos, os minérios, o subsolo são um componente estratégico, por quê? Porque eles são material não renovável, eles acabam, como acabou o Amapá da Serra do Navio, que foi todo transmigrado e para o exterior está nos Estados Unidos, compõe a reserva estratégica dos Estados Unidos. É mentira! É sórdida essa afirmação de que tem que ser privatizado. Essa é conversa fiada. Vai privatizar, como fizeram com a Embraer, por exemplo, que
que era uma indústria nacional, onde o modelo era nosso, era autóctone, quer dizer, era fabricação de aviões com tecnologia própria e não com esses pacotes que nos chegam trazendo as condições próprias dos países onde eles foram criados. Então, veja, o que é privatizar, por exemplo, telecomunicações? É entregar para eles um sistema vital de controle. Lembra da empresa Embraer? Lembra isso? A Embraer é uma empresa nacional. Essa empresa estava entre as 3 maiores do mundo, a Embraer. 3 maiores empresas do mundo. O que aconteceu? Existia um avião, o nome desse avião era o Hércules. Hércules é um avião de fabricação americana. Ele estava já sucateado, já estava superado, ele era muito antigo. Todo mundo e os países começaram a trabalhar num substituto do Hércules. Quem foi o responsável de uma aeronave adequada para poder substituir o Hércules? Qual foi a nação? Nação brasileira. Nação brasileira. Aí a Embraer cria o tal do KC-390, já com mais de 2.000 horas de voo, já a coisa acontecendo e tudo. A Boeing, não satisfeita, vai lá com a boca grande, as nossas autoridades pegaram e deram a Embraer para os Estados Unidos. Entregaram a Embraer para os Estados Unidos. Como assim entregaram? Como assim? Agora eles têm 80% e nós temos 20%. Daqui a 5 anos eles podem entregar tudo. Pô, nós nunca, se nós pegássemos a Embraer e passássemos a fabricar aviões de grande porte, nós seríamos a número 1 do mundo. Número 1 do mundo. É isso que nós temos que pensar. Eu quero lembrar a nação brasileira que nós somos a nação número 1 economicamente do mundo. Essa é a verdade. Nós não estamos entre as 10, nós estamos no 9 por causa da corrupção e porque as autoridades que estão construindo nosso país servem ao mercado internacional. Os políticos que estão lá não estão representando o povo, estão representando nós somos colônia. Essa é a verdade, nós somos colônia. O dinheiro da nação sai da nação e vai para fora. Os minérios estão aqui, a água está aqui, o pré-sal está aqui, a biodiversidade está aqui. Cadê a conversa sobre o nióbio? Cadê? Vamos falar de nióbio. Cadê o nióbio? 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Só o nióbio bota Brasil potência. Nenhum avião Boeing não vai funcionar sem nióbio. Nenhum avião voa sem o nióbio. O nióbio 98 é Brasil. Como é que pode a China ser a maior exportadora de minério se nem minério ela tem lá? Ela pega do Brasil e se torna a primeira. Que isso? Até quando? Até quando? Agora muda isso, Daciolo. Fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. Como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora, e com a conivência da nossa classe dirigente servil, e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Então vamos dizer que o PRONA defende a iniciativa privada, ponto. Deixa bem claro, né? Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. O homem do poder nos oculta informação, nos controla pelos meios de comunicação. Ele sabe te atacar, ele sabe o que te ilude, financia violência em produções de Hollywood. Banalizar o sexo, o ataque principal, assim doenças se espalham a nível mundial. Mas por que eles trabalham por um mundo mais insano? Qual é o objetivo, afinal, qual é o plano? Abra os seus olhos e analise. É muito lucrativo os bastidores de uma crise. Eu não quero ser vago e nem tomar seu tempo. Vou ser mais específico te dando um bom exemplo. A NASA tem satélites capazes de fotografar uma barata na esquina, mas não detecta aviões que passam na fronteira carregados com quilos de cocaína. Por que não fiscalizar? É uma pergunta que dá nó. Se os Estados Unidos é o maior consumidor de pó, pare, reflita, faça uma aposta com um raciocínio simples, te auxilio na resposta. Estagnou devido à falta de interesse e de verbas. Em 2008 foi criado o ProSub, o que deu um grande impulso ao submarino nuclear. O sujeito bebeu um pouco mais e disse ao Brad, "Let me give you a good piece of a good advice."
a percepção de necessidade de defesa, grande parte não tem. A grande parte se preocupa muito mais com a própria carreira do que com a sua missão real.